No livro de Provérbios, no capítulo 25, no verso 11, nós lemos: como maçãs de ouro numa salva de pratas, assim é a palavra dita no seu templo. É interessante como a comparação que o autor faz, ele pega uma figura, maçãs de ouro, e compara com a palavra. Mostra a importância que a palavra tem no nosso dia a dia. Muitas vezes nós não contamos até 3, muitas vezes nós não contamos até 10 antes de proferir uma palavra. Muitas vezes a nossa palavra sai ao nosso bel prazer em momentos inoportunos e causando problemas em vez de alegrias para as pessoas que nos ouvem. A palavra ela tem uma função de bendizer, mas a mesma palavra também acaba maldizendo. Essa palavra ela tem a função de abençoar as pessoas, mas a mesma palavra também amaldiçoa. Essa palavra tem a função de motivar, de consolar pessoas que estão sofrendo, mas essa mesma palavra muitas vezes serve de tampa quando alguém já está no fundo do poço. E me vem à mente que durante muito tempo eu tive muita dificuldade para falar em público. Não que hoje em dia eu seja um expert, mas me lembrei de uma história que aconteceu comigo quando eu ainda fazia o primário num colégio em Blumenau. E aos sábados pela manhã sempre havia uma cerimônia de homenagem à bandeira. Então todas as classes se reuniam perfiladas, havia um momento de cântico do hino nacional, momentos em que a bandeira era hasteada e também um momento em que alguns alunos eram chamados para recitar poesias. Na minha sala eu era um dos que recitava poesias. E eu me lembro que a professora sempre nos avisava com muita antecedência a respeito disso. E para minha surpresa, naquele sábado de manhã, ela me chamou e eu não estava preparado para recitar poesia. Quando cheguei no palco, é óbvio que não consegui terminar a poesia. E a professora simplesmente me fez ficar de castigo até o final da cerimônia. E eu olhava aquelas crianças e aqueles jovens olhando para mim e me sentia o pior dos piores. E nesse momento eu estava já no fundo do poço. E naquele momento a professora, em vez de me dar uma palavra de consolo, ela simplesmente tampou o poço. Então são momentos assim, nesse momento, por exemplo, eu fui a vítima. Mas isso não quer dizer que muitas vezes, através de atitudes minhas, eu não tenha feito a mesma coisa, não tenha desagradado muitas pessoas, com certeza isso aconteceu. E me lembro também de uma outra situação, que uma determinada pessoa, ouvindo uma conversa, soube que um determinado fulano ou uma fulana tinha traído seu marido ou esposa. E ela começou a passar essa história para os amigos, para os familiares, e isso foi passando de um para o outro de uma maneira muito rápida. Mas, um pouco mais à frente, essa pessoa descobre que isso era uma mentira. E ela começou a tentar resolver essa situação. Mas é óbvio de que isso seria muito difícil, porque as pessoas que tinham ouvido essa história eram muitas, e talvez algumas que ela nem conhecia. E ela ficou meio desanimada com isso, ficou meio desesperada, porque ela queria resolver essa situação a todo custo. E numa conversa que ela teve com uma outra pessoa, essa pessoa disse: olha, numa montanha tal, existe lá um monge, um conselheiro que pode te auxiliar. E ela, como já estava desesperada pelo que tinha acontecido, ela foi ao encontro desse monge, desse conselheiro. E ele disse para ela: sim, posso te ajudar. Faremos o seguinte: você volta para sua casa e amanhã você mata uma galinha e volta para cá. E à medida que você vai subindo esse caminho, você vai depenando essa galinha. E ela fez como ele falou. E quando ele a chegou lá em cima, ele disse: pois é, simples assim, agora está resolvido o teu problema. E ela disse: mas como? Se durante esse caminhar havia brisas, havia vento, e é impossível que eu consiga novamente juntar essas penas todas. Pois é, diz ele, é assim que acontece com a palavra.
Você falou a palavra, você disse para muitas pessoas e é óbvio que você não vai conseguir mais resolver essa situação. Esse é o cuidado que nós temos que ter quando nós proferimos ou quando nós falamos alguma coisa daquilo que nós não temos um conhecimento total. E por isso que eu quero concluir dizendo, como maçãs de ouro numa salva de prata, a nossa palavra seja dita a seu tempo. Que Deus nos abençoe.